tem que mandar embora. Manda embora Coutinho, manda embora Payet, manda embora quem não tá performando. Salário alto e não está performando. Eu achava que quando o Coutinho chegasse no Vasco, ele ia destruir no Brasil. Ele ia destruir. Eu falei assim, cara, o Vasco agora com o Coutinho. Fim de semana de muita irritação para alguns, felicidade para outros e alívio também para outros. Como foi a rodada para os times grandes aqui do Rio? Nesse vídeo a gente vai analisar o que aconteceu com os 4 grandes aqui do Rio de Janeiro. A começar pelo Vasco, a gente viu mais uma vez o Vasco de forma apática, displicente, sem vontade, sem energia, perder para um Vitória com um a mais. Nos últimos anos a gente percebeu e viu que o Vasco, ao longo dos anos, ele encontra uma dificuldade muito grande de viver do tamanho que deveria viver, né? O Vasco é um time gigantesco, mas vive há 20 anos como se fosse um time pequeno. Um time que vai ficar, ele vai na Série A2, que vai ficar flertando com a Série B, cai de vez em quando, fica na Série A, busca uma Sula, no máximo uma pré-Libertadores, aí vai e cai de novo pra Série B. A realidade do Vasco é de um time pequeno hoje em dia, que não deveria ser, porque o Vasco é um time, é um time muito grande. E quando vemos aí, mais uma vez, jogos apáticos, né, do Vasco, e um Vasco sem energia, isso deve matar o torcedor vascaíno. Porque assim, vocês podem ser ruins dentro de campo, você pode ser um jogador que não tem habilidade, mas não ter vontade, não ter raça, é uma coisa que mata qualquer torcedor. Principalmente o torcedor do Vasco, do Flamengo, tem que ter vontade, irmão. Tá dentro de campo, você tem que ter vontade. E os jogadores do Vasco mostram uma apatia dentro de campo que deve corroer a alma dos vascaínos, como eu já falei anteriormente. Resultado péssimo para o Vasco, mérito total do Vitória, que conseguiu explorar bem o jogo, apesar da dificuldade de ter um a menos, né? E o Vasco jogou com um a mais e ainda assim tomou a virada. Então, assim, o Vasco que abre o olho. Pedrinho tá sendo muito criticado. E aí é aquela situação. A política do Vasco, ela é aquela bagunça que a gente tá acostumado a ver. E nesse momento, todo mundo que é contra o Pedrinho ou que quer derrubar ele, vai aproveitar dessa fase ruim do Vasco para poder conseguir tumultuar os bastidores do Vasco. Tem diretor sendo demitido, técnico novo chegando agora, o Diniz, que vai ter um tempo para poder conseguir treinar o Vasco na fase do Mundial, enquanto alguns clubes brasileiros vão estar lá no Mundial. Então o Vasco aí tentando juntar os cacos e seguir em frente. Quando eu olho o time do Vasco no papel, eu falo assim, cara, o time do Vasco não é tão ruim no papel. Você tem Coutinho, você tem jogadores ali que são identificados com o Vasco, mas jogadores que não performam. Até eu vi o Rica Perrone falando ontem sobre você mandar embora alguns jogadores do Vasco, né? O Alex Teixeira, o Felipe Coutinho, o Souza, acho que era Souza. Alguns jogadores desse elenco que são identificados com o Vasco, o Payet também, mas que não estão performando. Jogadores que deveriam chamar para você a responsa e ainda assim você vê que não estão performando, que não estão entregando o resultado. E o vascaíno precisa entender, né, que a fase do Vasco é ruim, mas o vascaíno precisa ver vontade, precisa ver raça. E aí eu falo para você, cara, se os jogadores do Vasco que são identificados com o Vasco não estão mostrando para o elenco o que é ser Vasco, é um grave alerta para os torcedores vascaínos, tá? Que quando vem aqui no meu canal me criticam, falam assim, vai cuidar do seu time? E não entendem a proposta do canal, que é falar de uma forma sem ser clubista sobre futebol carioca, futebol mundial. E aí, o que eu vejo, tá? Se os jogadores não estão performando nessa fase difícil do Vasco, tem que mandar embora. Manda embora Coutinho, manda embora Payet, manda embora quem não tá performando. Salário alto e não está performando. Eu achava que quando o Coutinho chegasse no Vasco, ele ia destruir no Brasil. Ele ia destruir. Eu falei assim, cara, o Vasco agora com o Coutinho. Porque assim, o Coutinho, se ele chutar 3, 4, 5 vezes de fora da área por jogo, uma hora uma bola vai entrar. E numa dessa é um 0x0, é um 1x1, que Verratti já fez um gol de cabeça, vai ser 2x1, Vasco com gol de Coutinho, fora da área. E ainda assim, foram poucos os jogos que você viu que o Coutinho fez lances de gênio. É triste porque a gente se acostumou a ver o Coutinho no Liverpool jogando muita bola, mas faz quantos anos isso? 8 anos? 7 anos? Eu não lembro quando que ele saiu de lá, né? Então assim, será que o Coutinho virou aquele jogador que vive de highlights, de melhores momentos, de soft and skills do que ele fez no Liverpool e um pouquinho no Barcelona e um pouquinho no Bayern de Munique, e depois ele sumiu? De fato, é algo muito preocupante o que acontece com o Felipe Coutinho, porque eu imaginava que ele ia chegar aqui no Brasil e destruir, e não aconteceu. E mais uma vez, tá se mostrando ser um jogador que vive de highlights do que ele fez no Liverpool há anos atrás, infelizmente, porque é um jogadoraço. É um jogadoraço.